Olá, na entrevista de hoje, gravada com exclusividade para o YouTube, o presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Gilmar Mendes, responde a perguntas elaboradas por deputados federais. Ministro, um parlamentar quer saber o seguinte: ele diz que é inadmissível ir a uma unidade prisional qualquer e saber que alguém está preso sem julgamento e, quando for julgado, a pena pode ser menor que o tempo cumprido. Ele diz que, por não ter um advogado, muitos presos ficam sem resposta. Qual seria a solução para isso? Essa é uma questão extremamente séria, Giovanni, que precisa realmente ser tratada com muita atenção por parte do Judiciário. Sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo um grande esforço para dar uma dinâmica própria ao processo penal, para que, de fato, haja uma decisão num tempo adequado. Tanto no que diz respeito à perspectiva de segurança pública, para que as pessoas também não fiquem soltas e depois acabem, às vezes, em prescrição, né? Como também na perspectiva dos direitos humanos, para que elas não fiquem presas, como às vezes acontece, e depois se revele que ele vai receber uma pena menor ou até que o crime já está prescrito. O Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado muito para que haja justiça nesta seara. Realizou o mutirão carcerário. 17 mil pessoas foram libertadas em todo esse período, 1 ano e 2 meses de trabalho. E está chamando a atenção dos tribunais de justiça para que eles informatizem o controle do processo, especialmente dos réus presos. Então, nós estamos hoje até com esse controle já sendo efetivado em alguns tribunais, tanto dos presos provisórios quanto dos presos definitivos, porque é um aspecto que ele não destacou, mas que a pergunta permite desdobrar. Muitas vezes nós tivemos casos de pessoas que já cumpriram a pena 2 vezes. Condenados a 4 anos, ficaram 8 no presídio. E como fica? Certamente depois isto vai restar em indenização. Para isso nós temos que melhorar também a Defensoria Pública. Precisamos estar atentos a isto. E o Conselho Nacional de Justiça está incentivando, para suprir eventuais deficiências da Defensoria Pública, está incentivando a chamada advocacia voluntária. São setores da sociedade, universidades, vários setores que podem contribuir, trazendo a sua participação, fornecendo advogados que cumprirão um roteiro, eventualmente em parceria até com a Defensoria Pública. Nós precisamos realmente ter um sistema geral de proteção, mas a informatização pode nos ajudar muito para evitar esse tipo de situação e a atenção devida ao processo criminal, especialmente ao processo criminal do réu preso. O senhor acha que dá para calcular aí um tempo para isso ser uma realidade no Brasil? Sem dúvida. No Conselho Nacional de Justiça, nós temos um grupo de trabalho cuidando desse tema e nós estamos vivenciando já essa nova realidade, buscando a instalação desses novos instrumentos. Eu vi, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá em Bangu, um terminal em que o preso vai lá e pode se informar sobre a sua situação pessoal. Eu creio que nós podemos hoje sofisticar, começar a ter comunicação direta com os tribunais ou com as centrais de informação dos tribunais, a central de informação do CNJ, tudo com o objetivo de realmente evitar esse quadro vergonhoso. Pessoas que ficam presas além do tempo devido. Mas nós encontramos um quadro preocupante em todo o Brasil, e eu não me canso de dizer isto. Nós encontramos no Espírito Santo uma pessoa que estava presa há 11 anos sem sentença, portanto preso provisório. Nós encontramos no Ceará alguém preso há 14 anos, também sem sentença. E encontramos, como eu disse também, sentenciados, portanto, que cumpriram a pena 1, 2, eventualmente 3 vezes, por falta de acompanhamento por parte do Judiciário e certamente por falta de advogado. Quer dizer, isto revela uma falha sistêmica. Para isso, nós precisamos estar realmente atentos e introduzir as reformas necessárias, inclusive no campo administrativo. Ok. Um outro parlamentar pergunta o seguinte: qual a impressão do senhor quanto à prática que está ocorrendo na Câmara de se fazer emendas constitucionais para revogar interpretações do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o caso que aconteceu com a PEC dos vereadores?
Isso depende da situação que se coloca. Se a pretensão manifestada nessas emendas ferir cláusulas pétreas, nós vamos continuar com essa tensão dialética, com esse conflito, porque muito provavelmente haverá uma arguição de inconstitucionalidade e o tema voltará para o Supremo Tribunal Federal. Quando a questão demandar apenas uma opção política, certamente o tribunal não vai ter como interferir e não deve interferir. Esta é a missão do Congresso Nacional. No caso dos vereadores, nós acabamos por ter essa tensão consolidada, porque se aprovou uma emenda constitucional e se queria dar posse aos vereadores eleitos como suplente em relação a uma eleição já realizada, ampliando então esse número de mandatos. E o tribunal, como sabem, vetou essa expansão e entendeu que isso era indevido. Tivesse sido a emenda aprovada antes das eleições, muito provavelmente o tribunal teria visto a emenda como uma atividade de conformação legislativo-constitucional do Congresso Nacional. O que resultou foi aprovada a emenda, ela não teve como entrar em vigor, suspenderam-se as posses já verificadas e suspenderam-se também as posses que estavam já programadas. À luz de algumas decisões recentes do Judiciário, que para muitos significaram uma invasão da competência legislativa do Congresso Nacional, não estaria, na opinião do senhor, havendo uma excessiva judicialização das decisões judiciais sobre as políticas públicas no Brasil? Esse é um reclamo permanente, especialmente quando o Judiciário se mostra mais ativo, positivo nas suas atividades, surgem essas escaramuças, essas refregas, esses enfrentamentos. Não é essa a nossa visão, pelo contrário, pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos sido muito cautelosos na valorização do papel da política, do papel do Congresso Nacional. É o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que tem defendido a limitação do poder do presidente da República de editar medidas provisórias. Veja, portanto, é uma atitude simpática, construtiva do poder do Congresso Nacional. É o Supremo Tribunal Federal que tem afirmado o direito das minorias de aprovar as comissões parlamentares de inquérito e, portanto, de constituí-las. Veja, de novo, é uma atitude que contribui para o processo democrático. Então, o Supremo tem muita consciência de sua responsabilidade e do valor do parlamento para a democracia, para essa democracia de caráter parlamentar. Todavia, a Constituição também tem determinações que impõem deveres aos parlamentares. Por exemplo, quando eles se omitem na aprovação de leis que estão prescritas na Constituição. O Supremo acaba por censurar essa postura e, às vezes, até a concretizar, quando isso é possível, uma solução provisória. Saúde pública. Nós temos um grave problema no Brasil. As pessoas reclamam remédios, tratamento, construções de UTIs neonatais nos estados, construções de determinados hospitais especializados e vagas em UTIs, vagas para tratamentos específicos. E, às vezes, o juiz se sente ameaçado por uma dura realidade e acaba, então, tendo que fazer uma decisão. Nós estamos tentando aprender um pouco a complexidade deste processo e tentando encontrar meios de construção de alternativas para que não possamos invadir searas da administração ou da legislação. É preciso que talvez haja uma atividade de concertação dos nossos afazeres. Talvez aqui nós precisamos de ter mais suporte de peritos, talvez nós precisemos de maior auxílio dos setores especializados dos próprios ministérios, mas o Judiciário não pode também fechar a porta para alguém que tem um ente querido, por exemplo, ameaçado por não ter um tratamento
adequado. Nós devemos ter a consciência de que esses direitos sociais, eles só se constroem, pelo menos de maneira sólida, com um compartilhamento legislativo, executivo e também o judiciário. Desdobrando um pouquinho essa pergunta, o senhor acha que existe um limite para a atuação do Supremo? Certamente nós não podemos interferir no desenho de políticas públicas. Como elas podem ser conformadas, né? Quais são suas características a serem detalhadas? O limite do financeiramente possível, né? Quanto de verba pode ser disponibilizado inicialmente para um dado programa? Certamente nós temos dificuldades para nos imiscuir nessas questões. Mas, ao mesmo tempo, há também demandas que decorrem da Constituição. Por exemplo, é a Constituição que diz que tem que ter uma lei que fixe uma pensão de auxílio, de assistência social para o idoso, e a lei deve dizer quem é idoso, né? E qual é a sua renda para perceber esse tipo de assistência, ou para o deficiente. Mas é preciso que o Congresso construa uma solução e que o Executivo se prepare para honrar esse compromisso que vem da Constituição. Hoje já temos a lei. Antes a reclamação era a falta da lei. Hoje já temos a lei. Mas se reclama que a lei adotou um critério muito estrito. 1/4 do salário mínimo como renda per capita familiar para que esse benefício seja concedido a um idoso ou a um deficiente. E muitas vezes as pessoas se insurgem contra esse critério. Então nós estamos exatamente em meio a essa batalha. Certamente nós temos limites que decorrem do próprio sistema de divisão de poderes. A eleição dos meios para atingir um dado fim, essa é uma tarefa confiada certamente ao legislativo no desenho das políticas públicas. Nós podemos até dizer, depois, num controle, que a eleição do meio, ou que se elegeu o meio menos adequado, né? Ou às vezes que se impôs um ônus desproporcional. Mas a eleição é tarefa do legislativo. Então nós temos que ter essa compreensão. Às vezes a falha sistêmica no funcionamento dos serviços públicos acaba sobreonerando, sobrecarregando o judiciário, que é um pouco a última porta dos desesperados. Aqueles que já não têm mais para onde ir acabam chegando aqui. Numa outra pergunta, o parlamentar quer saber o seguinte: por que o Supremo não vinculou a decisão que considera a improbidade administrativa um crime de responsabilidade e não um crime para o ente público? Esta é uma questão que é muito polêmica no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal e houve já vários posicionamentos. Então, nós não tivemos condições de fixar uma jurisprudência pacífica, tranquila em torno disso, daí a dificuldade de simulação da jurisprudência. Essa realmente foi a nossa dificuldade. O ideal realmente é que houvesse maior segurança quanto à improbidade administrativa. Mas a faca também está com os parlamentares nessa matéria, porque os crimes, vamos chamar assim, entre aspas, os crimes de responsabilidade que parecem estar na lei de improbidade, eles são de definição legal. Então, me parece que a lei, que nos anos 90 estabeleceu a lei de improbidade, ela tem termos muito vagos, muito genéricos, que precisavam ser adequadamente revistos. Acho extremamente importante que haja essa revisão por parte do próprio parlamento. A lei de improbidade, que se prestou a enormes equívocos, abusos, inclusive a uma certa politização, também no âmbito da judicialização, contém tipos muito abertos, tem razão quem reclama. Por exemplo, lá se diz que contrariar a lei ou o regulamento é ato de improbidade, sem qualquer densificação, sem qualquer peso para este tipo de ato. Portanto, se alguém for acusado de ter descumprido a lei e contra ele se conceder um mandado de segurança, que é algo rotineiro na administração, muitas vezes por interpretar mal ou por interpretar inadequadamente numa matéria controvertida um dado dispositivo, ele já é passível de responder
na lei de improbidade e até vir a perder os direitos políticos por um tempo alongado. E, claro, com esse tipo de poder, o Ministério Público, e nós temos isso ainda na memória, fez um grande festival, muitas vezes virando o braço de partidos políticos. Muitos dos que reclamam hoje eram os autores dessas ações no passado. Consorciavam-se com membros do Ministério Público e faziam essas ações contra os seus adversários políticos. A alternância do poder no Brasil teve essa virtude de mostrar, como dizia o velho Machado, a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. A respeito do sistema de constitucionalidade das leis, hoje no Brasil parece que nas hipóteses da ação direta de inconstitucionalidade, há às vezes a impossibilidade do cidadão defender-se e fazer ouvir os seus pontos de vista. Haveria algum caminho para que fosse superada essa questão, na opinião do senhor? O caminho é a atuação como partícipe do processo na condição do que nós chamamos amicus curiae, aquele que é o chamado amigo da corte. É verdade que esse poder na Lei 9868 é deferido ao relator, e o relator pode indeferir esses casos, depende sempre de sua convicção e certamente dos fundamentos da justificativa. Eu tenho a impressão de que este caminho é um bom caminho, talvez menos para a ação individual, mas talvez a gente devesse ter instituições especializadas, pessoas que pudessem representar determinadas posições, trazer determinados debates em nome de todos os interessados de um dado segmento, de um dado setor. Nós estamos aprendendo, é uma lei de 1999, nós estamos aprendendo a construir esse instituto, mas ele já vem dando bons frutos. O amicus curiae, ele pega o processo na fase em que ele está, ele pode discutir as questões que estão postas, ele pode sustentar oralmente no Supremo Tribunal Federal, portanto, ele tem uma posição muito forte do ponto de vista institucional, mas é preciso que antes ele seja admitido formalmente. Acho que essa é a via adequada, talvez ela possa até contemplar no futuro aperfeiçoamentos do ponto de vista institucional, a própria lei pode ser alterada nesse passo. E a última pergunta que nós temos aqui, elaborada hoje por deputados federais, é a seguinte: qual a opinião do senhor sobre a tese segundo a qual a possibilidade de convocação de uma constituinte para a reforma política é totalmente inviável e se coloca como uma incongruência? Eu não tenho nenhuma simpatia política pessoal por esse movimento de constituinte, seja constituinte revisora, parcial, total. E eu tenho a impressão que a própria prática que nós desenvolvemos no Brasil das emendas constitucionais, e a esta altura já são 61 emendas constitucionais aprovadas no processo regular, mais as 6 do processo de revisão, eu tenho a impressão de que essa prática desmente a necessidade de esse processo especial. Nós temos uma Constituição com cláusula pétrea, as regras básicas de modificação estão estabelecidas na Constituição e me parece que não há tanta dificuldade assim, se nós já tivemos 61 emendas nesse período de 20 anos, não há necessidade tão grande assim de se fazer um processo especial, uma Assembleia Constituinte para fazer a reforma política. Talvez no início do próximo governo, se as forças políticas assim acertarem e assim combinarem, poderá haver então essa atitude, né, de mudança. Mas não vamos esquecer, muitas vezes há dificuldades de aprovar não emenda constitucional, mas uma simples lei ordinária, porque não se tem consenso entre as partes. Veja o que aconteceu, o Brasil ficou e ainda continua sem uma lei que trata do tema da greve no serviço público. É um tema muito sério, muito grave, relevante, e não teve lei. Por quê? Porque as partes em conflito não conseguiram chegar a um consenso em torno disso, e isso produziu uma letargia, uma paralisia do Congresso Nacional para aprovar a lei ordinária. Então, não é o problema básico o meio, o instrumento, lei, emenda constitucional, Assembleia Constituinte. É mais a construção de um consenso básico que permita formar uma maioria adequada, seja para aprovar leis. Eu sei, por exemplo, que parte da reforma política pode decorrer de simples lei, não precisa de emenda constitucional.
parte pode demandar uma lei complementar. Alguns aspectos podem demandar, então, emenda constitucional. Quem tiver força para aprovar uma emenda de Assembleia Constituinte, certamente terá, para essa finalidade da reforma política, certamente a terá também para o fim de aprovar as emendas tópicas necessárias. Eu acredito que aqui a gente tem um espaço para fazer a reforma política sem necessidade de uma Assembleia Constituinte. Ministro, muito obrigada. Você acompanhou, então, a entrevista exclusiva do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, em resposta a questões elaboradas por deputados federais. Até a próxima.